Olá galera, sejam bem-vindos ao canal SPM Calculando com você. Antes de iniciar a aula, quero pedir que, para cada videoaula que você assistir, dê o seu like e inscreva-se no canal, para ajudar a divulgá-lo e ser avisado quando for postado novas videoaulas. E vamos iniciar os nossos estudos com a resolução de alguns exercícios do livro Cálculo de James Stewart, tradução da 7ª edição norte-americana, volume 1. Olá galera, tudo bom? Vamos continuar com os testes de verificação de funções e temos agora no exercício número 5, sem usar uma calculadora, faça um esboço grosseiro do gráfico. Item A, y igual a x ao cubo. Item B, y igual a x mais 1 ao cubo. Item C, y igual a x menos 2 ao cubo mais 3. Item D, y igual a 4 menos x ao quadrado. Item E, y igual a raiz quadrada de x. Item F, 2 raiz de x. Item G, y igual a menos 2 elevado a x. Item H, y igual a 1 mais x elevado a menos 1. Item a função y igual a x ao cubo não possui restrição quanto ao seu domínio. Qualquer valor de x que pertence aos reais serve. Então, seu domínio sendo todos os números reais, devemos verificar o limite da função quando ela tende ao infinito, tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. O limite de x ao cubo, quando x tende ao infinito pelo lado positivo, tenderá ao infinito pelo lado positivo. Quando x for zero, a função se anula e teremos o ponto 0 é 0 e esse será o ponto onde o gráfico irá cortar o eixo x. Agora verificando o limite da função pelo lado negativo, ou seja, quando o x tende ao menos infinito, teremos um número negativo sendo elevado a um expoente ímpar. E isso me dará um número negativo, tendendo então ao menos infinito. Então esse será o gráfico de f de x ao cubo. Item B. Nessa função eu continuo não tendo restrição nenhuma para o seu domínio, que é todos os reais. Fazendo seu limite quando x tende ao infinito pelo lado positivo, o mais 1 da função não irá influenciar no resultado. Então a função irá continuar tendendo ao infinito pelo lado positivo. Fazendo o seu limite quando x tende ao menos infinito, o resultado é o mesmo da função anterior, ou seja, o limite tenderá ao menos infinito. Agora vamos descobrir onde o gráfico corta o eixo x, ou seja, onde o gráfico vale zero. Para isso, vamos fazer x mais 1 ao cubo igual a zero. Extraindo a raiz cúbica dos dois lados da equação, ficaremos com x mais 1 igual a zero, então x é igual a menos 1. Então, o gráfico da função y igual a x mais 1 ao cubo irá cortar o eixo x no ponto menos 1 e 0. Fazendo a comparação desse gráfico com o gráfico do item A, observamos que ele foi deslocado uma unidade para a esquerda e isso se deu por causa do mais 1. Para descobrir onde o gráfico irá cortar o eixo y, isso se dará quando o x for 0. Então, fazendo f de 0, ficaremos com 0 mais 1 ao cubo, e isso é igual a 1. Então, o gráfico irá cortar o eixo y no ponto 0 e 1. Item C. Nessa função, continuamos a ter como domínio todos os reais. Fazendo o seu limite quando x tende ao infinito pelo lado positivo, a função continua tendendo ao infinito pelo lado positivo. O mesmo acontece quando x tende ao menos infinito, ou seja, a função continua tendendo ao menos infinito. Isso significa que, até aqui, o menos 2 e o mais 3 ainda não fez diferença nenhuma. Ela continua como se fosse a função y igual a x ao cubo. A mudança será agora quando o menos 2 fará o gráfico se deslocar 2 unidades para a direita, e o mais 3 fará com que ela suba 3 unidades. Para saber onde o gráfico corta o eixo y, basta fazer x igual a 0. Vamos ficar então com menos 2 ao cubo mais 3. Menos 2 ao cubo é menos 8, mais 3, então f de 0 é menos 5. Portanto, o gráfico corta o eixo y no ponto 0 e menos 5. Quando o x for 2, ficamos com 2 menos 2 é 0, mais 3, então f de 2 é 3, ou seja, essa função é a mesma função do item A, só que deslocada 2 unidades para a direita e 3 unidades para cima. Item D. Agora temos uma função do segundo grau que sabemos que o seu gráfico é uma parábola. E como o termo que está sendo elevado ao quadrado é negativo, teremos aqui uma parábola com a concavidade virada para baixo. Fazendo y igual a 0, para descobrir onde essa parábola irá cortar o eixo x, vamos ficar com
4 menos x ao quadrado igual a 0. Passando o 4 para o segundo membro da equação, trocando o seu sinal, vamos ficar com menos x ao quadrado igual a menos 4. Agora vamos multiplicar os dois lados da equação por menos 1 para tirar o sinal de negativo do x ao quadrado. Fazendo isso, ficamos com menos x ao quadrado vezes menos 1 é x ao quadrado e menos 4 vezes menos 1 é 4. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados da equação, ficamos com x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 e isso dá mais ou menos 2. Então o seu gráfico é a parábola com a boca para baixo, cortando o eixo x no ponto menos 2 e 2. Para saber onde o gráfico corta o eixo y, basta fazer x igual a 0. Fazendo isso, ficamos com 4 menos 0 ao quadrado, o que é igual a 4. Então o gráfico corta o eixo y no ponto 4. Item E. Nessa função teremos restrição no seu domínio, pois não existe raiz quadrada de números negativo. Então o seu domínio será o valor de x que pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 0. Fazendo f de x igual a 0, teremos o ponto 0 e 0. Fazendo o limite da função quando x tende ao mais infinito, ela tenderá ao mais infinito. Então o gráfico tende ao infinito positivo, partindo do ponto 0 e 0. Para achar um outro ponto qualquer na função, vamos fazer x igual a 1. Então fazendo f de 1 é igual a raiz quadrada de 1, que dá 1. Então teremos o ponto 1 e 1. Item F. Nessa função, a diferença que temos para a função anterior é que ela foi multiplicada por 2. Então, se compararmos o gráfico dessa função com a função anterior, veremos que ela será igual, só que ampliado duas vezes. No ponto onde o gráfico anterior era igual a 1, nesse gráfico ele será multiplicado por 2. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Portanto, nesse gráfico teremos o ponto 1 e 2. Item G. Aqui temos uma função exponencial que, por possuir um sinal de menos na frente do 2, será sempre negativa para qualquer valor de x. Fazendo x igual a 0, temos y igual a menos 2 elevado a 0, e todo número diferente de 0 elevado ao expoente 0 é 1, então fica y igual a menos 1. Portanto, sabemos que o gráfico irá cortar o eixo y no ponto 0 e menos 1. Fazendo o limite da função quando x tende ao mais infinito, a função tenderá ao menos infinito, por causa do sinal de negativo que temos na frente do 2. Fazendo o seu limite quando x tende ao menos infinito, a função tenderá ao menos infinito. Então, o seu gráfico ficará abaixo do eixo x, como mostra a figura. Item H. Temos agora a função y igual a 1 mais x elevado a menos 1, que pode ser reescrita como y igual a 1 mais 1 sobre x. Nessa função, fazendo x igual a 0, ela não será definida, pois não posso ter o 0 como denominador. Temos aí uma restrição, portanto, o domínio da função será todo x que pertence aos reais, desde que x seja diferente de 0. Como a função não se define por 0, devemos saber como ela se comporta quando aproximarmos pela esquerda ou pela direita. Então, fazendo o seu limite quando x tende a 0 elevado ao sinal de menos, ou seja, pela esquerda, a função tenderá a menos infinito. Fazendo o seu limite quando x tende a 0 elevado ao sinal de mais, ou seja, pela direita, a função tenderá a mais infinito. Agora, fazendo o seu limite tendendo a menos infinito, a função tenderá a 1 pelo lado negativo, ficando um pouco abaixo do 1. E o limite da função quando x tende ao mais infinito tenderá a 1 pelo lado positivo, ficando um pouco acima do 1. Então o gráfico será essas duas linhas curvas, uma abaixo do 1 pelo lado negativo e outra acima do 1 pelo lado positivo. É isso aí, galera, acabou. Encerramos por aqui mais uma videoaula no canal SPM Calculando com você. Quem gostou, dê o seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas.